Se você, investidor de TOTUS, está observando essa última queda rápida, nos últimos 6 meses o papel ele vem caindo com muita força, apesar de ser uma empresa muito boa, que inclusive no primeiro trimestre teve ótimos resultados. Mas eu quero fazer uma análise com você, onde nós vamos falar um pouco sobre esforço, resultado, velocidade, amplitude de negociação e, claro, sobre estrutura. Isso é muito importante você entender para tomar as melhores decisões. Beleza? Acompanhe aqui comigo no gráfico. Eu quero conversar com vocês, primeiramente, sobre essa alta que nós tivemos no ano de 2025. Ela iniciou em janeiro, com bastante volume, né? Até janeiro, mais ou menos fevereiro de 2026. Foram 13 meses de negociação para essa alta acontecer. E recentemente nós tivemos uma queda muito forte, né, em TOTUS, ó. Inclusive o mercado fechou agora há pouco aqui na casa dos R$ 27. E essa queda ela aconteceu muito rápida. Vocês podem observar que foi apenas 6 meses. Ela começou em janeiro, nós estamos agora em julho, né? 6 meses. Pessoal, a gente começa a observar sobre amplitude e velocidade. Por quê? Uma alta que demorou mais de um ano para acontecer, devolveu rapidamente em apenas 6 meses. E agora eu quero falar com vocês um pouco sobre essa estrutura que o preço trabalhou entre 40 e R$ 48. Ele trabalhou aqui durante longos meses, inclusive, né? Foram bastante tempo de negociação aqui. E o que nós temos aqui? Muito comum os compradores, quando acompanham uma alta expressiva como essa, entra aquela euforia. Então os compradores, eles começam a pensar, cara, eu preciso comprar porque está valorizando, eu preciso comprar. E muitos compradores, eles começam a fazer isso depois da alta, depois que a alta aconteceu. Então eles começam a comprar bastante aqui. E aqui nós podemos ter uma possível distribuição, que a gente sempre fala aqui de ciclo de mercado. Tendência, acumulação, reacumulação, distribuição, tendência de baixa. Ciclo de mercado é muito importante você entender. Eu tenho algumas aulas, alguns vídeos aqui no canal, dá uma olhadinha para você entender sobre ciclo de mercado. Vamos falar um pouquinho sobre essa queda que aconteceu. Por quê? Olha só. Essa perda dessa região aqui, ela aconteceu com bastante volume, né? E com muita amplitude, ó. Muito volume. E vocês podem ver que esse candle dessa semana, ele foi amplo. Ele aconteceu com muita velocidade. E o que a gente espera nesse momento? Uma reação dos compradores. E muitos compradores, eles realmente, posicionados aqui na casa dos R$ 40 até R$ 48, eles entram em torcida, eles começam a torcer. Cara, fica tranquilo, por quê? Porque vai voltar, o preço vai voltar para cá e a gente está tranquilo, o preço vai corrigir. Só que olha só o que acontece. Após essa queda, tem sim um candle de reação. Vocês podem observar que, inclusive, ele deixou pavio dos dois lados, ou seja, a disputa foi muito forte, mas a reação foi muito fraca. Ele nem conseguiu voltar para dentro da região anterior. Não teve como ele voltar. E logo depois, 3, 4 semanas de queda. E aí, aqui o que nós temos é o que a gente sempre fala, se você já assistiu outras análises, a confirmação da nova estrutura de negociação, do novo range. Por quê? Porque ele não conseguiu produzir efeito para retornar para dentro do range de negociação. Então, nesse momento, o que nós temos agora? Nós temos uma nova estrutura, né? Ele voltou para dentro dessa região anterior, do ano de 2025, e agora nós temos algumas regiões importantes aqui para observar. Nós temos essas regiões, aqui a nossa estrutura atual de preço. Essa estrutura superior, ela foi perdida. Não, no momento não temos nenhuma perspectiva de retorno para essa estrutura, tá? Bom, aí nós temos também uma visão fundamentalista aqui no canal, que a gente estuda o fundamento das empresas. Como eu falei para vocês, no primeiro trimestre, o resultado de TOTUS foi muito bom, foi excelente. Caixa bom, forte, previsível. Só que eles adquiriram a Lynx. Foi um movimento grande. Eles fizeram dívida, né, na casa dos bilhões de reais para adquirir essa empresa. Depois você estuda isso, que é importante.
Só que precisa se confirmar essa tese. O que a gente tem que observar agora é a divulgação do próximo resultado da empresa, né? Da parte fundamentalista. Valor intrínseco, principalmente, preço teto, margem de segurança, casado com a estrutura de preço, isso nos ajuda a tomar as melhores decisões e não ficar desesperado, preocupado com o preço médio, porque às vezes o seu preço médio está ali na casa dos 40, 40 e poucos reais, e talvez você está preocupado, está se sentindo mal, está pensando, nossa, caiu muito o preço, realmente essa queda foi rápida, foi expressiva, mas nós estamos trabalhando nova estrutura. E fazendo uma análise fundamentalista, nós vamos tomar as decisões agora com mais profundidade em relação ao preço, à estrutura do preço. Se você deve ou não manter a sua tese de sociedade, mesmo que o seu preço médio esteja na casa dos 30, 35, 40, o que vai definir é a sua sociedade com a saúde da empresa, e você precisa fazer esse acompanhamento. Então, nas próximas análises, se inscreve no canal, deixa aquele like, porque para você não perder as próximas análises, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova estrutura que está negociando agora, né? O teste dessas estruturas, quando que a gente deve ficar preocupado em relação à perda dessa nova estrutura que está negociando. Dessa nova não, dessa estrutura antiga. E eu quero fazer uma análise muito bacana com vocês também, eu ainda não pesquisei, eu não tenho certeza, por isso que eu vou falar isso, sobre a divulgação do resultado de TOTUS. Eu quero fazer uma análise fundamentalista com vocês, aliado com a estrutura de preço. Vai ser bem bacana, você vai gostar. Como que a gente faz uma análise fundamentalista, margem de segurança, preço teto, valor intrínseco com a estrutura de preço. E a gente vê se casa, se a estrutura realmente está entregando o valor da empresa. Porque a gente sabe que tem muita especulação no mercado, às vezes o que você vê no gráfico não é o que reflete no fundamento. E vice-versa, o que o fundamento diz não é o que está no gráfico. E quando a gente fala gráfico, a gente está falando de cotação, de preço. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.